Max Verstappen já garantiu a pole position para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Mas será que já está tudo perdido para Lewis Hamilton? Na verdade, o piloto holandês resolveu utilizar uma estratégia extremamente diferente do que a maioria das pessoas esperava para esse GP de Abu Dhabi especificamente. E isso pode sim ser justamente uma carta na manga para a equipe Mercedes na corrida de amanhã. Quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 vai decidir quem será o maior vencedor desse ano de 2021. O verdadeiro campeão mundial da Fórmula 1 desse ano. E realmente, quem vencer esse GP muito provavelmente será o campeão mundial. Se Lewis Hamilton chegar à frente, ele é campeão. Se Verstappen fizer isso, ele também será. Ou seja, uma disputa seríssima pelo primeiro lugar nesse GP de Abu Dhabi. Entretanto, a gente já sabe, nas corridas que já aconteceram em Yas Marina, o pole position venceu praticamente todas as vezes. Mas nesse ano tem uma diferença. A gente sabe, o GP de Yas Marina foi modificado, teve algumas reformas importantíssimas e com toda certeza vai sim ter algumas alterações no grid da Fórmula 1 e talvez até mesmo alterações no primeiro lugar. E claro, isso pode sim significar a perda do campeonato para Max Verstappen e mais uma vitória para Lewis Hamilton se tornando o octacampeão mundial. Mas o que basicamente indica que talvez Hamilton ainda tenha sim algumas chances a mais. Claro que eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo cada coisa no contexto que realmente pertence a ela, mas antes eu queria convidar você a deixar o seu like aqui embaixo, porque quando você deixa o joinha, você ajuda esse canal a crescer cada vez mais e o YouTube entende que esse canal é realmente muito bacana. Vamos bater pelo menos uns 1.500 likes nesse vídeo? Deixa o seu joinha aqui embaixo porque é de graça. Para a gente entender exatamente o que está acontecendo e o que pode acontecer na corrida de amanhã em si, a gente precisa entender um pouquinho melhor o que aconteceu na qualificação, principalmente na terceira parte da qualificação, o Q3. A gente percebeu algumas coisas diferentes dos últimos GPs no Q3 especificamente, principalmente ligados à equipe Red Bull e à equipe Mercedes, que com toda certeza foram para a estratégia do tudo ou nada na qualificação, principalmente por parte da Red Bull em si. Max Verstappen saiu da pista ali para fazer a volta rápida logo atrás de Sérgio Pérez. E acabou que em uma das retas do circuito de Yas Marina, Sérgio Pérez resolveu ceder vácuo para Max Verstappen 2 vezes. Nessa situação, muito se discute sobre o seguinte: será mesmo que esse vácuo dá muito tempo de diferença? Será mesmo que Max Verstappen ganhou muito nessa situação? Para ser bem sincero, eu acredito que no máximo 2 décimos durante a reta como um todo nas 2 tentativas de volta rápida. Mas a gente sabe, 2 décimos faz sim toda a diferença em uma volta rápida, mas com toda certeza não tiraria a pole position de Max Verstappen, que foi 3 décimos mais veloz do que Lewis Hamilton. Lewis Hamilton esse que acabou saindo dos boxes também atrás de Valtteri Bottas, mas nas 2 tentativas acabou ultrapassando o piloto finlandês antes mesmo das grandes retas do circuito de Yas Marina. Ou seja, não aproveitou a oportunidade de pegar um pouquinho do vácuo do piloto finlandês e por isso, com toda certeza, não ganhou o tempo que Max Verstappen conseguiu ganhar. Mas como eu já disse, na minha concepção, Lewis Hamilton não conseguiria fazer a pole position nesse GP em circunstância alguma. Max Verstappen realmente estava extremamente veloz e não iria dar a chance para o piloto inglês conseguir fazer uma volta mais veloz do que ele. Mas realmente, por que Verstappen pode sim ter algum tipo de prejuízo no momento ali da corrida em si? Por que a estratégia dele talvez não seja tão boa quanto a de Hamilton e isso pode lhe custar o campeonato mundial? Para que a gente possa entender exatamente o motivo disso tudo, a gente tem que voltar para o Q2 da qualificação e depois analisar um pouquinho mais o treino livre 2 e o treino livre 3 de Max Verstappen e Lewis Hamilton. Verstappen no Q2 teve algum tipo de dificuldade com os pneus amarelos,
os pneus médios, ele conseguiu fazer uma volta relativamente rápida, que muito provavelmente garantiria a ele um lugar para o Q3. Entretanto, no final da volta, acabou travando os pneus e, segundo ele, esse travamento iria lhe custar aquele jogo de pneus. Por isso, entrou nos boxes e colocou um jogo completamente novo. Naquele momento, eu já achei um pouco estranha essa atitude do Verstappen, já que no replay do travamento não tinha sido algo tão grande quanto ele havia dito. Mas tudo bem. Mas o interessante foi que a troca de pneus que ele fez para a segunda tentativa não era de pneus amarelos, mas sim pneus vermelhos, assim como seu companheiro de equipe também fez. Sérgio Pérez decidiu colocar também pneus vermelhos para a segunda tentativa no Q2, ou seja, a gente sabe, como eu já havia dito até mesmo no vídeo de ontem, Max Verstappen estava se preparando para fazer uma corrida utilizando os pneus vermelhos na largada, justamente esperando que talvez Lewis Hamilton fosse largar à sua frente e talvez até mesmo com Valtteri Bottas ao seu lado. Ou seja, nessas circunstâncias, pneus vermelhos são mais interessantes para garantirem uma largada um pouco mais limpa para Max Verstappen. E por isso, ele utilizou esses pneus vermelhos logo na hora ali do Q2, para garantir que eles fossem utilizados também durante a largada. Assim como Sérgio Pérez também decidiu fazer, ou seja, acaba que Verstappen decidiu que vai fazer esse primeiro stint da corrida com os pneus vermelhos, ao contrário de Hamilton e Bottas, que colocaram os pneus amarelos. E por que Verstappen blefou dizendo que ele utilizaria outro jogo de pneu amarelo? Simplesmente pelo fato de que ele sabia que se a Mercedes soubesse que eles utilizariam pneus vermelhos na largada, provavelmente ela mudaria a estratégia e também colocaria pneus vermelhos para Hamilton e Verstappen. Situação essa que não deu tempo da Mercedes reagir. Mas a gente já sabe o resultado da qualificação. Verstappen em primeiro, Hamilton segundo, Lando Norris em terceiro e Sérgio Pérez só na quarta colocação. Claro, um desempenho perfeito de Lando Norris. É claro que a gente precisa parabenizar o piloto inglês, mas ainda assim, Lewis Hamilton larga com os pneus amarelos, ou seja, se Verstappen não cometer um erro sério durante a largada, no momento da largada, muito provavelmente ele fará assim uma largada perfeita e conseguirá manter a primeira colocação com uma certa facilidade com relação a Lewis Hamilton. E claro, Lewis Hamilton provavelmente também fará uma boa largada, mas ele também corre o risco de acabar perdendo a posição ou para Norris ou para Sérgio Pérez, que também estão com pneus vermelhos. Situação que eu acho meio improvável, ainda mais considerando o fato de que Norris já disse, ele não tem interesse em atacar os dois ponteiros. Mas essa situação específica nos leva a uma questão que aconteceu no treino livre 2 e no treino livre 3, nas tentativas ali de treinos de ritmo de corrida, tanto de Verstappen quanto de Lewis Hamilton. Diferentemente do que Reginaldo Leme disse na transmissão de hoje, eu acredito que a estratégia da corrida realmente serão a utilização dos pneus amarelos no primeiro stint para alguns pilotos e logo depois a troca por pneus vermelhos, principalmente considerando a baixa abrasividade do circuito de Yas Marina e também os treinos que basicamente todos os pilotos fizeram com esses dois compostos de pneus. Lewis Hamilton treinou com pneus amarelos na sexta-feira, ontem, no treino 2. Já hoje, no treino livre 3, acabou treinando com os compostos vermelhos. E isso significa muito, na verdade. Significa basicamente que é muito provável que ele utilize esses dois compostos durante a corrida em si. Mas o mais interessante, o que pode fazer sim a corrida ficar cada vez melhor, é o fato de que Lewis Hamilton conseguiu ter um ritmo de corrida melhor do que o de Max Verstappen nas duas ocasiões. Na sexta-feira, Hamilton treinou com os pneus amarelos e com aquele jogo de pneus é óbvio que ele foi mais lento do que Verstappen, que estava andando com os pneus vermelhos, mas ainda assim fez boas voltas, estava aproximadamente 1 segundo mais lento do que o piloto holandês, o que é normal, ritmo de corrida com pneus amarelos e ainda por cima, realmente o piloto holandês ali, o Max Verstappen, estava acelerando um pouquinho mais o seu carro. Então é normal, diferença de um pneu para o outro é realmente aproximadamente ali 1 segundo. Entretanto, tem uma coisa muito importante que precisa com toda certeza ser falada. Isso porque Verstappen também treinou com pneus amarelos, só que hoje, no treino livre 3, e acaba que o ritmo dele foi muito abaixo
do ritmo de Lewis Hamilton com o mesmo tipo de compostos, só que no treino livre 2 de sexta-feira. Isso significa basicamente uma coisa: o ritmo de corrida da Mercedes está sim superior ao da Red Bull com relação ali aos pneus amarelos. Mas vamos ver como é que foi também em pneus vermelhos. Max Verstappen com os pneus vermelhos, como eu já havia dito, ele estava conseguindo andar aproximadamente 1 segundo mais veloz do que Lewis Hamilton, volta a volta no ritmo de corrida, que ele treinou, obviamente, na sexta-feira. E o que isso quer dizer? Significa, obviamente, que ele estava mais rápido. Mas depois da sexta volta de pneus usados de Verstappen, quando a gente comparava com os pneus amarelos ali de Lewis Hamilton, Hamilton começava a ser mais veloz do que Verstappen. Isso significa basicamente uma coisa: é muito provável que na corrida de amanhã Max Verstappen comece a ter algum tipo de dificuldade entre a sexta e a 10ª volta. Isso se ele começar a economizar pneus desde a primeira volta do GP de Abu Dhabi, isso considerando principalmente essa estratégia diferente entre as duas equipes. Já Hamilton, utilizando os pneus vermelhos, conseguiu ter um ritmo alucinado mesmo com 9 voltas de pneus. Ou seja, significa basicamente que a Red Bull, pelo menos com os pneus vermelhos, consome mais pneu do que a Mercedes com o mesmo tipo de composto. E isso, galera, não é apenas um tipo aí de futurologia ou algo nesse sentido. Na verdade, Lewis Hamilton conseguiu fazer praticamente as melhores voltas do fim de semana, mesmo treinando o ritmo de corrida e com um pneu de basicamente 9 voltas de idade. Ou seja, significa que ele realmente está mais veloz, isso sem considerar que o horário em que ele fez esse treino era um horário de pista mais quente e que, segundo o engenheiro ali de algumas equipes, a pista estava aproximadamente 4 décimos mais lenta do que no treino livre 2, que foi quando Max Verstappen fez as boas voltas com o pneu vermelho. Mas ainda assim, mesmo com isso tudo acontecendo, pole de Max Verstappen 3 décimos à frente de Hamilton, ele largando ali com o pneu vermelho, provavelmente garantindo o primeiro lugar, pelo menos nessa primeira volta, Max Verstappen disse claramente: espero que todos estejam vendo a corrida de domingo, isso porque eu serei o vitorioso nesse fim de semana. Ele falou exatamente com essas palavras, está extremamente confiante o piloto holandês, mas Hamilton também está extremamente confiante. E ele espera ser campeão mundial nesse ano e ultrapassar Michael Schumacher em número de títulos. Na verdade, ele já disse que apesar de estar muito tranquilo, esse especificamente é o campeonato mais importante da vida dele. Então vamos continuar aí assistindo a Fórmula 1, que aparentemente fica cada vez mais emocionante, mas eu queria saber a sua opinião. Quem para você vai ser o vitorioso na corrida de amanhã? Você acha mesmo que Hamilton ainda tem chance? Ou será que a corrida já está no colo de Max Verstappen? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Olha, para ser bem sincero, analisando o histórico do circuito, eu votaria em Max Verstappen nesse momento especificamente como verdadeiro campeão mundial de 2021 e vencedor do GP de Abu Dhabi, principalmente considerando esse histórico especificamente. Em Abu Dhabi, muito dificilmente o piloto que faz a pole position acaba perdendo a corrida. Pouquíssimas vezes isso aconteceu, isso se tiver acontecido, eu acho que talvez nem tenha acontecido de uma forma geral. Ou seja, Verstappen já larga com uma vantagem histórica muito grande, mas ainda assim, Abu Dhabi sofreu algumas reformas, isso pode facilitar algum tipo de ultrapassagem de Lewis Hamilton, ou um overcut, ou talvez até mesmo um undercut. Isso pode ser importante sim para a corrida de amanhã, e me parece que Lewis Hamilton realmente tem uma estratégia e um ritmo de corrida superior ao de Max Verstappen. Assim como aconteceu, por exemplo, lá no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, que ficou claro, a Mercedes tinha sim um ritmo de corrida muito melhor do que o da Red Bull naquele GP especificamente. Então o jogo pode virar sim, mas seria uma vitória histórica de Lewis Hamilton, em um circuito onde é praticamente impossível ultrapassar e que ele basicamente é o maior vencedor também. Mas vamos ver o que acontece no GP de amanhã. Enquanto isso, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder vídeo novo, ainda mais vídeo explicando tudo sobre a corrida, cada um dos melhores momentos e claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.